moda recebe influência de vários setores e muda conforme o tempo e o que está acontecendo naquele momento. Eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E no vídeo de hoje eu vou te contar a história e a relação entre o banho e a moda. Então, vem comigo! O banho já faz parte da rotina do nosso dia a dia, que quando a gente não faz, a gente sente aquela sensação de que está fazendo algo errado, por conta de ser algo que a gente faz no automático e que já faz parte do nosso dia a dia. Mas nem sempre foi assim. A história do banho e como ele se tornou o que ele é hoje sofreu muitas mudanças e muitas interferências lá atrás. Tudo começou no Antigo Egito, onde os banhos eram vistos como verdadeiros rituais, uma forma das pessoas se conectarem com os deuses. Lá era muito comum tomar banho pelo menos umas 3 vezes por dia, para manter essa conexão, né? Essa conexão com algo maior. Tanto é que as pessoas nesse período elas não morriam de doenças ou pragas muito comuns na antiguidade por conta desse hábito delas, dessa conexão e dessa apreciação pelos banhos. Já na Grécia, os banhos eram vistos de outra forma. Eles eram muito apreciados lá também, porém não eram vistos como uma forma divina, uma forma de se conectar com os deuses, nada dessa forma. Mas tinha um apreço maior, tanto é que lá na Grécia foi quando surgiu as primeiras práticas de banhos públicos, ou seja, tinha ambientes específicos onde as pessoas poderiam tomar banho juntas, né? E aí isso foi se estendendo até chegar na Roma também, onde eles também eram adeptos e aceitavam bem os banhos, gostavam disso e também praticavam os banhos públicos. Até aí tudo bem. Até aí o banho tem a aceitação que ele tem hoje, até de uma forma mais livre, né? Vamos dizer assim. Então, o banho estava seguindo essa linha livre, sem nenhum preconceito, até que surge o cristianismo, que mudou tudo. Toda a relação das pessoas a aceitarem e entenderem que isso é importante ou com as suas crenças ou não. O cristianismo pregava a ideia de que o corpo era um lugar onde existia muito pecado, então não poderia ficar tendo muito contato ou lavar o corpo dessa forma, né? Então foi visto ali como algo errado, como um pecado. Então nesse período as pessoas tomavam banho uma vez por ano, uma vez só. Não é uma vez por mês ou uma vez por semana, mas uma vez por ano. E nessa uma vez que as pessoas tomavam banho, era num barril onde todas as pessoas pertencentes àquela família tomavam banho apenas naquele ambiente e naquele recipiente com água. Ou seja, primeiro começava pelo homem, depois a mulher e por último as crianças tomavam banho naquela água que, convenhamos, já estaria suja, seguindo todo esse processo de pessoas que já estavam muito, né? Nesse período tinha um pó onde as pessoas utilizavam para passar no cabelo, para pentear, porque não lavava o cabelo. Então, esse pó dava sensação de limpeza no cabelo. Nessa época também as pessoas passavam muita maquiagem e muito perfume para disfarçar o odor, que era muito grande, né? Você imagina, uma vez por ano é pouco, né? Muito pouco, né? Em 1348, os judeus, seguindo a linha, né, do tempo, os judeus eram executados e acusados de bruxaria por conta que durante esse período que estava acontecendo pragas e mais doenças, né, que não tinha as pessoas não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, você imagina. E os judeus, eles, devido à prática religiosa deles de lavar as mãos antes de comer, tomar banho pelo menos uma vez por semana.
Então, todo esse ritual fez com que eles sobrevivessem a esse tipo de doença, né? Então, na época, como não tinha esse conhecimento, as pessoas matavam os judeus por conta disso, por acreditar que era bruxaria, porque não tinha o conhecimento, então não imaginava que na verdade eles estavam fazendo a coisa ideal, né? Que o diferencial, né? Que o que era diferente entre eles, né, e os judeus era isso, né? Era a questão da limpeza, é a questão de tomar mais banho, a questão de higiene, né? Nessa época era muito difícil porque não tinha muitos conhecimentos e os médicos afirmavam que ao tomar banho você abria os poros, ou seja, dessa forma, quando você abria os poros, a sua saúde saía e você ficava suscetível ao mal entrar no seu corpo. Então, os médicos proibiram e seguia essa linha de raciocínio de que os banhos não faziam bem. Então, nessa época, a ideia principal era que as roupas, né, a influência da moda nesse período, é que as roupas eram uma espécie de esponja, ou seja, as pessoas não tomavam banho, elas trocavam de roupa. Então, quando elas suavam, quando começava aquele odor forte, elas trocavam de roupa, ou seja, essa era a forma delas se limpar, que seja com um paninho úmido para limpar a pele, enfim, mas nada do que a gente está acostumado a fazer hoje. Nesse período também, a moda ela se adaptou, né? Então, tanto é que nesse período as pessoas elas tinham umas mangas postiças, ou seja, elas ao ficar encharcada de suor e ficar com um odor, um cheiro muito forte, elas tiravam essas mangas, né, e colocavam outras, ou seja, a roupa ela se adaptava para ser mais prático, né? Você imagina, as roupas lá não eram as roupas práticas que a gente tem hoje, né? Então são roupas muito complexas para você ficar trocando, ainda mais com essa restrição toda, né? Só uma observação nessa história é que lembrando que tudo isso está acontecendo na Europa, enquanto Portugal e a Espanha estão descobrindo a América, né? E dessa forma tem todo esse contato, né, com os indígenas, todo esse contato que tem uma prática de tomar banho, né? Tem todo esse costume, né? E essa conexão com a natureza, né? Então aí tá acontecendo uma vertente, uma história totalmente diferente e na mesma época em lugares diferentes, né? Até que surge o iluminismo, que era uma ideia, né, um movimento de que você tem que acreditar na ciência, né? Não apenas em ideias ou na religião em si. Então, os médicos, a partir desse período, eles davam banhos forçados nos seus pacientes, né? Porque eles sabiam que o banho poderiam ajudar essas pessoas a se recuperar das doenças, mas elas tinham aquele paradigma, a ideia que vem ao longo dessa história, né, muito enraizada na mente das pessoas, né? Em 1930, o banho volta a ser aceitado nesse período, porém apenas aos sábados. E aí você pensa, como que surgiu aquele costume quando você fala, eu tomo banho só ao sábado? Então, essa ideia vem lá de trás, né? E realmente aconteceu, onde as pessoas tomavam banho só aos sábados, imagina isso. Em 1945, devido à guerra, as pessoas tiveram que reconstruir suas casas. E dessa forma, já reconstruíram as suas casas com banheiros. Então você imagina que as casas dessa época, antes desse momento, né, não tinha banheiro, não tinha um lugar onde as pessoas poderiam se lavar, entendeu? Era visto como algo proibido. Então, a partir disso, a gente chega no momento que a gente está, que é mais comum e que faz parte da rotina, que na verdade o oposto que é as pessoas não querer tomar banho é muito assustador, né? Por conta que a gente já aceitou essa ideia de tomar banho todos os dias e já entende os benefícios que traz para a saúde e que nos protege de várias doenças que poderiam vir
desse descuidado, né? Então a gente volta, ou seja, chega nesse momento de exposição, onde a gente não se expõe ao tomar banho, como aconteceu lá atrás no início do banho, no começo de tudo, onde as pessoas se reuniam para tomar banho e ali tinha toda uma exposição ao fazer isso. Hoje a gente toma banho e ocorre essa exposição. Então mudou o conceito, né? Tanto é que hoje nos banheiros a gente tem os espelhos, que é uma forma da gente ver o nosso eu, né? Tem uma aceitação maior desse apreço, né? Dessa autoestima, né? O banho sofreu toda essa alteração, todo esse processo para chegar no que ele é hoje. Na verdade, ele já começou lá atrás, como a gente pode ver na história, de que ele já tinha uma ideia livre, sem restrição nenhuma, até que em algum momento ali pegou outro caminho. E a moda o tempo todo se adaptando e o tempo todo criando recursos para as pessoas conseguir mostrar quem elas são, né? E ter um conforto e se adequar conforme a época, conforme a situação permite e exige, né? Então, como a gente pode ver, é muito interessante pensar que uma história como essa, que não teria nada a ver com moda, tem sim, né? Na verdade, todos os setores têm um pouco uma história onde a moda participa e influencia de alguma forma. Esse é o vídeo de hoje, e se você gosta de vídeos como esse, clica aqui embaixo em gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo, e até o próximo vídeo. Beijos!